Do alto, a imensidão do rio que corta o semiárido nordestino. Esse terreno pedregoso, cercado pela caatinga, já foi cenário de lutas e batalhas sangrentas. Uma história que nós vamos conhecer agora. Aos pés da barragem de Xingó, na beira do São Francisco, a gente está aqui na prainha, no município de Canindé do São Francisco, e vamos fazer um trecho da Rota do Cangaço, que é para mostrar os locais por onde Lampião andava aqui nessa região. Ali está chegando o guia, olha como é que ele vem vestido. Como é que você chama? Júnior. Júnior? Lampião andava pelo rio também, né? Andava também. O bando dele andava todo por aqui? Por aqui. Descemos o rio partindo de Canindé de São Francisco. A água é o caminho e é também a linha divisória. De um lado, Alagoas. Nossa direita é Sergipe. Do lado direito, Sergipe. No começo dos anos 30, Lampião e seu bando circularam muito por aqui. Passando de um lado para o outro, confundiam as volantes policiais, que eram subordinadas aos governos de cada estado. Ele, por ter muitas táticas de guerrilha, usava essa maneira para que pudesse se despistar de seus próprios inimigos, que eram os macacos, as famosas polícias. Na margem alagoana, logo avistamos a histórica cidade de Piranhas. O casaril da época do Império está todo preservado. Daqui saíram as volantes que 75 anos atrás conseguiram cercar o bando de Lampião. Nesse trecho, São Francisco é cheio de pedras e corredeiras, o que não impede a navegação, até de barcos grandes. Passamos por um catamarã, lotado de turistas que também vieram conhecer as histórias do cangaço. Como é que Lampião é considerado aqui nessa região? Considerado um Robin Hood, muitos têm ele aqui como um cidadão que tirou dos ricos e deu aos pobres, um herói aqui no sertão. Mais à frente, o porto. Aqui o visitante pode descansar um pouco antes de pegar a trilha final. Agora o caminho é pelo meio da Caatinga. O guia nos explica que essa picada foi aberta pelos policiais, na época do cerco a Lampião. Já os cangaceiros caminhavam por dentro da Caatinga mesmo, de preferência sem deixar vestígios. Lampião e seu bando eram capazes de viver várias semanas escondidos nessa mata. Esse é o xique-xique, né? É esse mesmo. Esse é o tipo de cacto que os cangaceiros, na verdade, usavam na época para que pudesse matar a sua sede. Agora, só que você não vai engolir isso aí, você vai só mastigar e depois vai jogar fora. No meio da Caatinga, Lampião e seu bando estavam em casa. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em Serra Talhada, sertão de Pernambuco, e entrou para o cangaço em 1917. Nos anos 20 já era um bandido famoso, temido pelos coronéis, admirado pelo povo mais pobre. Em 1926, recebeu armas do governo para combater a Coluna Prestes, movimento rebelde comandado por Luiz Carlos Prestes. No ano seguinte, usou essas armas na tentativa de tomar a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas foi derrotado e fugiu para os lados da Bahia, onde logo depois conheceria o grande amor, Maria Bonita. Essa história nós vamos contar daqui a pouco. Agora, voltemos à nossa trilha. Em 1938, a polícia conseguiu chegar até aqui depois de prender um dos coiteiros que davam proteção a Lampião. Torturado, ele indicou o caminho para encontrar os cangaceiros. O bando estava escondido à beira desse riacho pedregoso, que fica seco a maior parte do ano. Nós seguimos o mesmo trajeto. Naquela madrugada, em julho de 1938, Lampião estava acampado aqui na Grota do Angico, com Maria Bonita e outros 33 cangaceiros. A volante da polícia avançou e cercou toda a área. Bem cedo, um dos homens de Lampião veio até aqui para buscar água. Passava um rio por esse local. Levou um tiro dos policiais. Lampião se assustou e apareceu por trás das pedras. Foi alvejado na cabeça e levou também uma rajada de metralhadora. Maria Bonita tombou ao lado dele. Terminava assim a história de 20 anos de cangaço,
O casal Lampião e Maria Bonita se transformava em lenda no sertão do Nordeste. Ao ver o Lampião caído sob o chão, Maria Bonita tenta ajudá-lo, levantá-lo. Ela, que foi alvejada na virilha e no braço, também foi arrastada pelo cabelo e degolada ainda viva pelo um dos comandantes da volante alagoana. Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros tiveram as cabeças cortadas. Levadas para Piranhas, foram expostas feito troféus. O local da morte virou ponto de peregrinação para turistas, especialmente os nordestinos. Daniel é servente de pedreiro e mora numa cidade próxima. Admirador de Lampião, ele fez o próprio chapéu, especialmente para vir até a Grota do Angico e tirar fotos ao lado das cruzes que prestam homenagem ao rei do cangaço. É uma espécie de uma reverência. O que você tem em relação a Lampião? Admiração. Então, admiração, assim, eu sei que ele fez muita coisa errada, mas fez coisas boas também, né? Ele era um homem justo. Lampião é personagem histórico, mas é também atração turística aqui nessa região, à beira do Rio São Francisco. A gente caminha pela estrada e encontra esse tipo de coisa, olha, a banquinha com as referências a Lampião, Maria Bonita, o vendedor aqui, olha, recebendo os turistas. E tudo aqui tem alguma coisa a ver com o cangaço, né? Como é que o senhor chama? É Sandro Excelência. Excelência. A gente tem aqui uma cachaça com a marca, com a fotografia de Lampião. Fuzil do Lampião. É Fuzil do Lampião o nome dessa cachaça. O turista quer experimentar. Experimenta, pai, que é isso? Tá bom. Praticamente um caldo de cana. Vê se era isso. Bora, vira. Esse menino é bom. Essa é boa. O bem-humorado vendedor usa a imagem de Lampião e Maria Bonita para atrair os fregueses. A barraquinha fica bem do lado de um monumento aos cangaceiros. É um símbolo do que, o Lampião? A gente tem uma camisa aqui que a gente confecciona. Muita gente diz Lampião bandido. Tá na mente de cada um. Lampião bandido ou herói? Você decide. E para muitos sertanejos, Lampião não seria herói nem rei se não houvesse uma rainha do cangaço. Maria Bonita, ela era o contrapeso de Lampião. Maria Bonita era de uma cidade bem próxima daqui. Nós saímos de Canindé de São Francisco, em Sergipe, e cruzamos a divisa em direção à Bahia. Agora estamos no município de Paulo Afonso. Estudioso do cangaço, Luiz Rubens nos leva para conhecer as trilhas por onde Lampião andava. No meio da caatinga, restam as cruzes de quem morreu nessa guerra entre cangaceiros e polícia. Também restam muitas histórias. Luiz Rubens nos leva até a propriedade de Dona Generosa, uma fazendeira que era aliada de Lampião. As pinturas que sobraram pelas paredes mostram que aqui vivia gente com dinheiro. Nós estamos na divisa da Bahia com Sergipe. Essa era a casa de Dona Generosa, proprietária de terra, uma das que davam apoio para o bando de Lampião. Eram chamados coiteiros, que ofereciam comida, água, muita informação sobre as volantes policiais e também organizavam bailes frequentados por Lampião e seu bando entre um combate e outro. As casas de Dona Generosa estão em ruínas, mas sobraram registros que mostram como eram estes bailes frequentados pelos cangaceiros. Em 1935, 3 anos antes de sua morte, Lampião se deixou filmar e fotografar por Benjamin Abraão. Comerciante de origem sírio-libanesa, gostava de cinema e deixou cenas preciosas. O cangaceiro gostava de beber, gostava de dançar, de se divertir, porque a vida era curta, eles queriam aproveitar ao máximo. E esses bailes eram constantes na vida dos cangaceiros. A festa e a violência andavam lado a lado. E foi isso que Benjamin Abraão tentou retratar nas imagens que ficaram. É o dia a dia. Foi a proposta de Benjamin foi filmar o cangaço como ele era. Então aparece ensinando uma luta, depois a dança. As cenas foram gravadas em outro local, mas aqui na fazenda de Dona Generosa aconteceram bailes parecidos com o que aparece no filme. Ela era tão ligada ao bando de Lampião que ao morrer foi enterrada nessa capela, enfeitada com símbolos típicos do cangaço. Quase no fim da tarde, com um lindo pôr do sol,
chegamos a um lugar especial, a casa de Maria Bonita, hoje transformada em museu. Aqui na Malhada da Caiçara viviam os pais dela. Em 1929, com apenas 18 anos, Maria Bonita estava casada com outro homem, o sapateiro Zé de Neném, mas vivia brigando com ele e voltava para a casa dos pais. E foi nesse período que Lampião passou aqui e ela se apaixonou por ele e ele por ela. O curioso é que até morrer em 1938, ela não era chamada de Maria Bonita. O apelido veio depois, quando se construiu o mito do casal de cangaceiros. Esse foi o grande fato do cangaço, porque a primeira mulher que entrou no cangaço foi justamente Maria de Ideia. Depois se chamou Maria do Capitão, Maria do Lampião. E ela nasceu nessa casa aqui. Uma casa muito simples, né? Ah, igual a todas da época aqui nessas pequenas fazendas. Chão assim, de terra. Chão de terra. A casa tem fotos dos cangaceiros e objetos da época. Pelo menos um é original. Esse banco aqui, Maria Bonita e Lampião sentaram nesse banco. Namoraram aqui nesse banco. Mas foi aqui. esse banco mesmo? Com certeza absoluta. Está comprovado? Comprovado. Tem gente da família por aqui ainda? Tem. Essa senhora aqui? Exato. A senhora pode chegar aqui um pouquinho? Ela é sobrinha neta de Lampião. Sobrinha neta? Sobrinha neta de Maria Bonita. Pode sentar aqui, por favor. Quer dizer, a senhora que é a dona da casa, né? Diga seu nome. Meu nome é Denilda Alves de Sá. A senhora é o que de Maria Bonita? Sou sobrinha neta. E é verdade isso que o verdade. historiador aqui está dizendo? É claro que é verdade, né? Ele pesquisou. Com certeza. Esse banco aqui Com certeza é da época dela. e ela sentou aqui com o Lampião. Com certeza. Namoraram. Namoraram, correram juntos pelas trilhas do sertão, dançaram o chachado, roubaram dos ricos, mas mataram muita gente. E no fim, morreram juntos. Fizeram história, Lampião e Maria Bonita. Cabeças cortadas na Grota do Angico, cabeças coroadas na memória do povo sertanejo.